O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho, nosso Senhor nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, pois, de modo tendencioso, nós somente queremos amar quem nos faz bem, quem pensa como nós, age como nós, que nos estimam, que gostam de nós. Mas o Senhor quer precisamente nos ensinar a ir além de nós mesmos, a dar um passo, pois Ele mesmo nos dá o exemplo. Ele amou até o fim, amou não somente os seus discípulos, não somente a sua Mãe Santíssima, seu Castíssimo Pai São José, mas amou também até o fim os seus inimigos. No alto da cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ou seja, toda a vida de Jesus foi um ato de amor, de uma entrega total. Assim também nós precisamos aprender até a medida do amor de Cristo, para que nós possamos amar também os inimigos, aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que falam mal de nós, que não gostam de nós. Ou seja, quantas vezes nós não entendemos por quê, mas alguém simplesmente não quer nos cumprimentar, não quer dirigir a palavra a nós, não gostam de nós. Precisamos pensar, ele sim pode ser o meu inimigo, ele pode não gostar de mim, mas eu vou continuar amando e estimando e reconhecendo nele um filho e uma filha de Deus, um irmão em Cristo. Eu preciso ter essa capacidade de ter um coração que mesmo quando o outro não gostar de mim, eu preciso continuar amando e rezando por ele. Seja isso que Jesus quer nos ensinar, amar os inimigos e rezar por eles. Pois se eu sou capaz de rezar por alguém, é porque eu lhe quero bem. Eu desejo que essa pessoa tenha o céu, que ela possa de fato um dia também experimentar o grande amor de Deus em sua vida e fazer essa experiência belíssima que é amar os irmãos como o Senhor nos ama. Seja que nós possamos rezar pelas pessoas que muitas vezes pisam em nós, e nós não podemos pensar num campo de batalhas como se isso acontecesse em certos lugares. Muitas vezes em nossa casa. Quantas palavras duras nós escutamos dos filhos, do esposo, da esposa. Precisamos aprender a amar precisamente dentro da nossa casa, da nossa família. Quantos de nós temos familiares intragáveis, difíceis, mas são eles que nós precisamos amar e rezar. Não sejamos nós inocentes e pensar: ah, Padre, eu vou amar a todos, começando pelos que estão lá na China, lá no Japão, que estão longe. Se você não é capaz de amar os que estão na sua casa, isso é importante. Começar pelos que estão mais próximos de nós e que muitas vezes conhecem os nossos defeitos e, consequentemente, eles também nos irritam, nos tiram a paz e falam mal de nós. Precisamos aprender a amar esses. E claro, à medida que nós vamos amando, o que vai acontecendo? Nós vamos apagando o mal em abundância de bem.
Esse é o nosso propósito. Que todo o mal, ele seja de fato imerso na abundância de bem. Se eu amo tanto a Deus, se eu amo as pessoas, eu não vou deixar crescer no meu coração essa erva daninha do rancor, do ressentimento. Ou seja, eu vou aprendendo a perdoar e perdoar de coração. Pois é isso que nós ouvimos no Santo Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a perfeição se manifesta quando nós somos capazes de perdoar. E não perdoar somente de boca, mas perdoar de coração. Porque muitas vezes nós falamos que perdoamos, mas continua ali como com a ferida aberta. Quantas vezes nós falamos que perdoamos, mas não queremos ver, não queremos nem ouvir o nome daquela pessoa. Mas se eu sou capaz de amar, de perdoar, eu serei capaz de rezar, de interceder. E se preciso for, eu serei capaz de ajudar essa pessoa nas suas necessidades reais. Imagine a sua cunhada, que quando você conheceu o seu esposo, ela tanto te humilhou. Falou todos os nomes possíveis sobre você. E se um dia ela precisar de uma cirurgia, que você fique com ela no hospital, você é capaz de ficar? Passar 1, 2, 3, 5, 6 noites com ela? Em claro? Se você de fato quer perdoar e manifestar o amor, você será capaz. Não por você mesma, mas por amor que você tem a Deus. Ou seja, à medida que nós temos de amar a Deus, que seremos capazes de amar as pessoas à nossa volta. Porque se fôssemos pensar de modo natural, para o nosso próprio coração, nós nem iríamos passar perto. Quantas vezes as mães escutam palavras tão fortes de seus filhos, que as desmerecem, que não obedecem, que chega ao ponto, até mesmo, de ofendê-las com agressões. Mas a mãe continua amando, continua rezando, continua disposta a cuidar dos pequenos detalhes. Não mede esforços para amar esse filho, porque entende que está passando por um momento difícil e, consequentemente, a mãe está sempre disposta a perdoar. Assim também nós, em relação a Deus. Pelos nossos pecados, nós viramos as costas para Deus. Nós dizemos que não queremos saber dele, que sozinhos nos viramos. Mas o Senhor sempre nos chama de novo e nos perdoa e nos dá a sua graça. Ou seja, nós temos 1000 razões para perdoar, mas é um processo que precisamos fazer uma novena, precisamos pedir ao Senhor, me ensine a perdoar, para que eu possa de fato ser livre. Que quando nós não perdoamos, nós não somos pessoas livres, porque nós carregamos aquela dor, aquela mágoa ao longo de 10, 15, 20 anos, a vida inteira. Tem gente que morre contrariado com alguém e não é capaz de perdoar. Tantas pessoas que nós conhecemos na nossa família, os mais velhos parece que têm assim aquela ideia, eu sou sistemático demais, eu não volto atrás. Anos e anos que poderia resolver uma coisa simples, mas que permanece ali. Eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar o primeiro passo. E morrem de mal uns com os outros. Conhecemos pessoas que passam a vida inteira sem dirigir uma palavra a um irmão, a um conhecido, por causa do orgulho. Por isso que precisamos fazer morrer em nosso coração o orgulho, a soberba, que é a raiz de todo o pecado. Do nosso orgulho, quantas amizades nós colocamos a perder, quantas relações familiares nós destruímos. Por isso, peçamos ao Senhor, faça morrer no meu coração o orgulho e me dê a humildade de reconhecer que eu preciso perdoar para ser perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. É isso que o Senhor pede de cada um de nós, o chamado à santidade. E todos nós, pelo batismo, somos chamados à santidade. Por isso, precisamos renovar sempre em nosso coração o desejo sincero de viver a graça do batismo. Isso passa por perdoar de coração, de cuidar, de amar das pessoas que um dia nos prejudicaram e que nós vamos afogar todo esse mal, essa mágoa, essa angústia, essa raiva, uma abundância de bem. Não podemos deixar que domine sobre nós o orgulho e a soberba, mas que somente o amor de Deus possa reinar em nossos corações. E que possamos manifestar de modo concreto esse amor com as pessoas que nos são difíceis. E amando-as como Cristo nos ama, capaz de se sacrificar por cada uma delas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.